Toda semana sai na imprensa uma notícia de pancadaria causada por algum grupo de, supostamente, skinheads. Aí lá vai o Datena e grita de um lado, o William Bonner fica indignado de outro e a porradaria segue sem ninguém entender nada. O Grampo MTV resolveu pesquisar o assunto e o que parecia ser superficial se mostrou bastante complexo e problemático. Foram 2 meses de produção, 2 meses de conversa, 2 meses para convencer as pessoas a falar, e o que você assiste a partir de agora é um retrato de quem são os jovens que formam esses grupos e o que eles pensam. Eu não vou defender que a origem do skinhead, ela tinha uma ligação política, mas justamente grupos, né, de skinheads como a Hash e a Sharp surgiram em resposta a essa manifestação da direita. A Hash não é, vamos dizer assim, fiel à origem do skinhead. Então a gente superou a questão do ganguismo, a gente tenta dia a dia superar essa questão da violência. A gente, a Hash, ela não é um partido, tá? Não é um partido político, ela é um grupo de skinheads, que ela abriga skinheads de esquerda, tá? E que leva o nome aí de skinheads anarquistas e comunistas, tá? Mas, quer dizer, a sigla Hash, qual é o significado? Hats e anarquistas e skinheads. Tá. Skinheads vermelhos e anarquistas, né? A parte positiva disso, eu acho que a gente continua carregando. Entendi. Mas a parte, acho que do ganguismo, do apoliticismo, a parte da violência gratuita, isso foi superado. E eles se denominam punks, os nazi-punks e esses skinheads de extrema-direita, que falam que são neonazistas. Na verdade, eles estão roubando a nossa cultura. Porque a cultura é uma raiz totalmente diferenciada do que eles estão pregando. E a gente tá para resgatar isso, para viver isso, aliás, há muito tempo. Você faz um programa, um grupo, aí você pega, faz uma entrevista, uma matéria com a Outra Defesa, uma com o Sharp, a gente tá se igualando nesse grupo, e nosso grupo é político, você entendeu? Nosso grupo é diferente, eu sou um dos representantes do grupo, é proibido usar o termo skinhead e careca dentro do grupo, a gente não quer esse negócio de subcultura, isso é subcultura, nosso grupo ele é político, a gente atua, faz manifestação de acordo com decisões políticas, essas coisas. Isso da mulher, a gente aqui também tá para trazer o feminismo, para trazer o ponto de vista de uma mulher, que ele falou, o machismo é muito enraizado, né, em todos os momentos, por ser um movimento social, a gente tem a obrigação de estar aqui falando, e você vê que, como você falou, tem muito pouca mulher fazendo isso, tem muito pouca mulher. Então pra gente, a Hash hoje a gente tem muito orgulho de ter esse diferencial, de ter mulher, de a gente ter atitude, a gente ter uma militância fora também do coletivo. Acho que isso é importante. Os nordestinos vêm pra cá, estrupam nossas mães, nossas irmãs. E quando a gente arrebenta a cabeça desses caras, nós somos violentos. Nós somos violentos. Vocês acham isso violento? Vai lá na cadeia de nordestino. 75% das nossas favelas são de nordestinos e negros, certo? Os paulistas não existem mais. Aqui em São Paulo só tem nordestino. Miscigenação tá tomando conta daqui, meu. Poxa, aqui ó, o símbolo da raça branca, white power. O movimento skinhead surgiu em meados dos anos 60 a partir do encontro de jovens operários britânicos de cor branca e descendentes de imigrantes jamaicanos de cor negra. Nessa época, não tinha esse papo de racismo e o negócio dos caras era curtir música, como ska e reggae, futebol e cerveja e as brigas que, em geral, começavam e terminavam na porta dos estádios. Nos anos 70, um racha dividiu o movimento e aí sim começaram a surgir os temidos grupos racistas, que pregavam a superioridade dos brancos, apoiados em ideologias nazistas e fascistas. Aqui no Brasil não foi diferente. Os skinheads começaram a pipocar no início dos anos 80 em São Paulo e, assim como na Europa, existiam diversas facções, cada uma com sua ideologia diferente, mas todas usando a violência em nome de um ideal que muitas vezes sequer conheciam. Eu costumo dividir aqui no Brasil os skins em 4 facções, tá? Do ponto de vista para facilitar a pesquisa, né? O primeiro deles seriam os mais conhecidos, ou os que ficam mais famosos aí pela imprensa ou pelas pesquisas, que são os white power, né? São os supremacistas brancos, tá? Eles têm no Brasil e tem na Europa também, inclusive Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, eles existem. Depois vem um segundo grupo, que seria o extremo oposto, né? Os skinheads anarquistas e comunistas, que tem no Brasil
né? E tem na Europa também, nesses mesmos países. Aliás, a cena skinhead antifascista, comunista, anarquista na Alemanha é muito forte. O terceiro é o que eu chamo de tradicionais, eles próprios chamam de tradicionais. Então é aquilo que eu falei, são skins que gostam do visual, camisa xadrez, bota, cabeça raspada, beber cerveja, festa, reggae, ska ou música oi, que é um rock and roll skinhead, né? Futebol, muito futebol, e não estão nem aí para partido político. E vem o quarto e último, que é bem interessante, inclusive seriam o que eu chamo genericamente de skinheads conservadores, ou como eles próprios se chamam de nacionalistas. E aí nós temos casos que só tem no Brasil, até agora eu só vi no Brasil, por exemplo, carecas do subúrbio. Bom, já deu pra perceber que nem todo mundo que é careca e tatuado sai por aí espancando homossexuais, negros ou nordestinos. Boa parte das vezes, eles brigam mesmo entre si. E apesar das ideologias muito divergentes, é praticamente impossível identificar suas diferenças olhando assim nas ruas. E eles próprios concordam que, nesse caso, as aparências enganam. E rolou uma prisão aí semana passada? O que foi? Não, a gente foi preso. A gente estava na Praça da República. Cadê o Danilo? Danilo! Eu, ele, mas o resto de só skin, ele de anarquista. A gente estava fazendo uma reunião na Praça da República para organizar o ato contra a homofobia que ia ter na Parada Gay no domingo. Aí fizeram uma denúncia anônima falando que tinha um grupo de skinheads intolerantes. A própria cúpula dos gays. Eu sou homossexual homofóbico, eu vou bater no meu marido. Não é assim. Sim, mas a própria cúpula. Peraí. Eu tenho um lado gay também, meu lado. Um de cada vez. Aí o que aconteceu foi o seguinte: a gente estava lá se reunindo para fazer a manifestação a favor. É bom saber que os caras que organizaram da Parada Gay, para desmistificar que do skinhead e o punk vem a agressão ao homossexual. Eu fiquei 3 horas, mas eu mais 20 pessoas, ficamos 3 horas lá. Na República, parado, sendo humilhado pela polícia. Passou no Datena que a gente era neonazista, homofóbico, saiu no G1, saiu na Globo, na Band, na Record, falando, grupo de intolerância é preso em São Paulo, acusado de praticar violência contra minorias. Planejar o ataque aos homossexuais. Sendo que a gente estava fazendo realmente o contrário. A gente foi no domingo, a gente foi na Parada Gay, fez um manifesto que era punk e skinheads contra a homofobia. Isso não saiu, né? Isso aí não saiu. E você é o homossexual homofóbico, é isso? Acontece o seguinte, cidadão comum que me vê na rua, se ele me vê sozinho, ele vê que chama atenção. Mas talvez para ele seja um perigo. Agora, a polícia, quando vê um grupo de 20 caras, mais ou menos um visual semelhante, isso chama atenção. Entendeu? Só que eu acho que a partir do momento que você chega e você tem a abordagem, que você vê que não, eu sou antifascista, eu sou contra o racismo, eu sou contra a homofobia, e ainda assim você, não, mas pera lá, você está agindo como uma gangue ou como eu preciso averiguar, eu acho que é algo preocupante, entendeu? Mas já aconteceu? Vocês já foram parados andando em grupo pela polícia, confundidos? Pra revista. Já? Pra revista? Isso. Aí o cara pergunta, faz a revista. No caso, se você for olhar historicamente, o que a sociedade pensa, eu acho que o policial, antes de tudo, ele também é um ser social, um cidadão. Então o que chega nele é o que a mídia, a grosso modo, mostra para as pessoas. A gente que forma opinião tem que ter essa sensibilidade para saber também quem são essas pessoas e qual grupo a cada uma delas pertence, que qual é o ideário de cada grupo. Claro que por todos eles passa a questão da violência, né? Que é muito sério isso, né? Por mais que, vamos pensar assim, a maior parte das pessoas concorde que um racista, vamos pegar no caso, esse é um caso bem interessante, por causa da composição da população brasileira, um racista mereça apanhar, por mais que esse seja o pensamento da maior parte das pessoas, a repressão cabe ao poder público. Então, prenderam uns rapazes, supremacistas brancos, espancando um negro, é o poder público que tem que resolver isso. Será que o povo brasileiro se indigna apenas num sofá? A senhora percebe que existe uma organização, a sociedade está se organizando nesse sentido para realmente ter um confronto, um enfrentamento de ideias. Mas a indignação tem que estar sempre na marca da legalidade também. O marco tem que ser a legislação, a lei
e o respeito. Quando um grupo está se manifestando, por mais que outro se aproxime com uma outra posição, não é adequado que ele haja com ameaças ou que tente entrar em confronto para defender as suas ideias. O confronto físico de qualquer tipo, ainda que se possa concordar mais com um grupo ou com outro, ele não é desejável de nenhuma forma. Ao contrário, a solução pacífica de posicionamentos, o debate de ideias é algo que deve ser preservado na vida democrática do país. Nós não devemos incentivar que nenhum grupo entre em confronto pessoal, armado, contra outro, utilizando qualquer mecanismo de violência, seja qual for, contra ideias também. A gente tem a violência na juventude como uma possibilidade de criação, né? Então, a violência faz parte da juventude. Quando a gente pega a violência pela violência como força na juventude, a gente está usando a violência como forma de poder, né? Então, o grupo acaba sendo um atrativo porque pelo poder. Tira o bomber. Leva o bomber também. Tira o bomber por bem, mano. Vai andando. Qual que é a brisa, mano? Ele anda com o canalzinho. Pode crer. Tira o bomber. Leva o bomber também. Tira o bomber por bem, mano. Vai andando. Que bom, vai ver. Qual que é a brisa, mano? Ele anda com o canalzinho. Acompanhando esse grupo do Sharp na Paulista, eles avistam um nazista, por assim dizer, porque ele usava uma jaqueta nazista e tudo mais, e eles vão lá e mandam ele tirar. Agora, de toda forma, essa é uma condição que a própria lei ampara, porque a propaganda do nazismo, ela não é autorizada dentro do nosso país. Toda apologia ao ódio, à violência e o nazismo traz consigo a ideologia da intolerância, do ódio, da discriminação racial e de todo tipo, ela é proibida no nosso país. Então a própria polícia deveria agir dessa forma, não permitindo que símbolos neonazistas estivessem desfilando, seja na Avenida Paulista, no Ibirapuera ou no Parque da Redenção. Esse mesmo cara, encurralado por membros do Grupo Sharp, foi preso em flagrante horas mais tarde por ter atacado moradores de rua no Paraíso, bairro de São Paulo. Júlio Ramon de Lima e mais 8 amigos foram surpreendidos pela polícia que passava por acaso no local. 5 foram presos, inclusive ele, e outros 4 conseguiram fugir. E mais uma vez, os chamados skinheads foram parar nos jornais. Antes da gente condenar alguém, primeiro, nós temos que apurar aquilo que a pessoa está sendo acusada, né? Não é, porque ele teve passagem lá atrás. Sim, ele teve passagem lá atrás, ele está respondendo o processo, mas especificamente este caso do último domingo, ele não tem nada a ver. Guilherme Witchuk, também conhecido como Chuck, seria o líder de um grupo de skinheads neonazistas chamado Impacto Hooligan. Essa não é a primeira vez que Guilherme é preso. Ele foi condenado a 2 anos e 4 meses por um atentado à bomba durante a Parada Gay de São Paulo, em 2009. Ele me disse categoricamente que ele não é líder de nada. Inclusive, se a gente vê o Guilherme, tá certo que quem vê cara não vê coração. Mas se você vê ele, o que eles falam que ele é líder, no mínimo, ele é um líder disfarçado, então. Porque se eu sou líder de alguma coisa e não represento essa liderança, eu acho que é meio estranho a gente comentar que liderança é essa. Aqui no Brasil, diferentemente da Alemanha, o racismo tem como objeto da exclusão, basicamente, elementos que são integrantes da cultura nacional, da identidade nacional.
são afrodescendentes, né? Populações indígenas, principalmente, enquanto na Alemanha são migrantes, são pessoas de outros contextos nacionais. Ele já foi preso 5 vezes. Eu tenho dó da mãe dele. E ele é classe média, né, mano? Pois é. Mas dessa vez que me falaram, coitado. E ele é um puta de uma pessoa tão... Eu adoro ele. No fim de semana, eles dão rolê. Saem em grupos do seu espaço, nas periferias, e vão dar rolê. É ali que se exercita performaticamente essa identidade. É bom que fique claro que neonazistas, fascistas, white powers, boneheads, esses sim são os verdadeiros grupos que espancam e muitas vezes matam negros, nordestinos, moradores de rua, homossexuais. Agora mesmo já teria um monte de gente arrancando os cabelos caso eu tivesse chamado esses caras de skinheads. Geralmente, um grupo dito de extrema-direita ou que é fascista, geralmente o que engloba isso é o seguinte, aqui em São Paulo, pessoas que têm um poder aquisitivo alto, entendeu? Pessoas que não têm que acordar cedo para ir trabalhar, que não tem uma família para sustentar, que acham que se sair na rua e ver uma pessoa que é negra ou que é um homossexual, se acha bonito reprimir, porque acha melhor que a pessoa, entendeu? Ajuda a piorar essa ideia que o skinhead é racista, é que o nazi, o fascista que está na rua agredindo, vamos dizer, as minorias, esse cara tem um visual parecido com o nosso. Então o visual nosso foi roubado. Então ele tem uma jaqueta, ele tem um coturno, só que o que a princípio vai separar visualmente um lado de um antifascista desses nazis são aí uma bandeira, um botão anarquista, um botão comunista. O pessoal vê nazi, comigo, tá ligado? mas não é comigo até o Não é momento comigo. que o filho dele, que é homossexual, for atacado por um até meu filho que é negro, até entendeu? eu que sou... Até o momento que o filho dele, que é um filho de um Até eu que sou nordestino, for índio, atacado tá por um imbecil desse. Tipo, eu não sou índio, mas já tive que ouvir, tipo, volta pra sua terra. Menos você era um descendente de indígena. Não, em São Paulo... Volta pra sua terra como, tio? E o que nos deixa... o que nos volta deixa, você assim... pra sua Alemanha de bosta. O que nos deixa mais, assim... Essa delegacia do DECAD, não sei se você já ouviu falar, eles falam que careca do ABC não dá um trabalho pra eles. O que dá trabalho são molecada que, tipo, nem a NASA. Eles que dão trabalho, entendeu? E é tudo moleque tem dinheiro, você vê que é tudo... Pessoas, assim, que faz faculdade, moleque, tudo assim. E geralmente quando os caras falam assim, quem que são os racistas? Aí você olha assim, aí você vê meio igual, você fala, mas pra mim não tem diferença, né, porque os caras tá tudo igual. Mas assim, é o grupo WP, White Power, poder branco, você entendeu? Mas tem muito cara que fala que é WP e nem sabe o que tá falando. Entendi. 75% das nossas favelas são de nordestinos e negros, certo? Os paulistas não existem mais. Aqui em São Paulo só tem nordestino. Miscigenação tá tomando conta daqui, meu. Poxa, aqui ó, símbolo da raça branca, White Power. Muita gente deve pensar, nazismo no Brasil, isso é coisa de gente desocupada. O problema é que tem muita gente se ocupando com essas ideias. E o que parecia restrito ao universo das gangues de rua pode ter influenciado o surgimento de uma facção dentro de uma penitenciária. O Comando Nazista da Criminalidade. Foi denunciado em 2006 durante uma CPI do sistema carcerário. A gente gostaria de saber como é que o senhor descobriu o Comando Nazista da Criminalidade. Olha, em visita a um presídio de segurança máxima, eu encontrei uma pessoa que estava lendo 2 livros, um no lado do outro. Um livro de Hitler e outro a Bíblia. Eu fiquei meio, assim, me chamou a atenção, lendo a Bíblia e lendo o livro de Hitler. Aí eu fui conversar com essa pessoa e descobri que ele era o fundador dessa organização. Certo, mas o senhor foi conversar com ele, o senhor perguntou, o que o senhor perguntou para ele? Olha, eu perguntei, como é que você pode ler a Bíblia e um livro de Hitler? Se contradiz.
Ele falou não, que eles tinham um objetivo, que tinham criado um grupo que era justamente para que pudesse ter um grupo mais puro no presídio. Esse puro é muito complicado saber que puro é esse, quer dizer. Hoje aqui em São Paulo, o que acontece? Um monte de moleque que eu acho que eles são tudo degenerados. São skinhead, protegem nacionalismo, entre aspas. Porque nacionalismo não é sair na rua batendo nos outros. Você entendeu? Não é. As pessoas, ninguém ajuda ninguém. Tá sendo assaltado, todo mundo bate a cabeça, vira a cara. Ninguém quer saber de nada. As pessoas têm medo também e tal. De certa maneira, vocês estão falando que vocês não. Quando vem uma coisa que vocês não estão de acordo, você vê um cara sendo espancado, um gay, um negro, seja lá o que for, vocês reais, você vai lá defender os caras. Eu cobro. De certa maneira, é quase como se fosse um justiceiro. Vocês se veem assim como um justiceiro, de certa forma? Eu acho que a gente não se vê como justiceiro, mas a gente se vê como o outro lado da moeda. Assim, a gente se vê... E precisa ter outro lado da moeda. Aí que tá, essa é a questão. A sociedade civil não vai defender a gente. A polícia não vai defender a gente. Mas a polícia pode defender os homossexuais, né, porque tá chamando muita atenção. Mas a polícia não tá nem aí pros nordestinos. E pros punk, toda uma pra questão gente, política pra eles. A polícia não tá nem aí pra gente. Se eles verem a gente morrer, pra eles melhor. É um lixo, a gente é um lixo a menos pra eles. Também ninguém é pacifista. Acho que a violência que pode acontecer pode ser por autodefesa. A ação provém de uma reação. Eu não vou aceitar de forma calada alguém agir de forma preconceituosa comigo. Verbalmente, assim como eu não vou aceitar se alguém vier por preconceito tentar me agredir. Mas você já foi atacado, então? Você já teve que usar de violência para se defender, para manter sua integridade física? Por defesa, sim. Não por ataque, não. E a gente se prepara para caso aconteça alguma coisa. Você fez algum treino de arte marcial, alguma coisa? Sim. Ah, é? Sim. Defesa pessoal? É importante, e não só porque eu sou skin girl, mas não é só pela questão da atividade física. Não, hoje em dia, qualquer um. Você saber se defender. Entende? Você também já fez algum... Sim. Ah, é? Vocês treinam juntos? Não, a gente, cada um faz uma modalidade. Ah, é? A gente tenta fazer várias modalidades pra gente poder prever o que o inimigo vai fazer. Mas é importante. Não só Mas você já precisou se defender? Já precisou usar isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Contra homens mesmo? Sim, contra homens mesmo. Porque, como a gente estava falando, dependendo da orientação de que grupo você vem, pro outro não é importante se você é mulher ou não, você é uma inimiga em potencial. Eles tinham algum tipo de ligação com os skinheads? Não, nenhuma. A ideologia deles não tem nada a ver com skinhead. É outra coisa, é mais para combater o crime organizado que era no presídio na época. Existia algum tipo de código, assim, no vestuário, algum tipo de gesto que eles faziam? Não, o que eles, como eles eram membros, muitos deles da antiga organização seita satânica, alguns às vezes conservavam ainda aquela tatuagem, né? Que eles tinham no braço, somente isso. A gente não tinha nada disso, camiseta, nada. Hoje não, os moleques compram o kit oi aqui. Compra camiseta, às vezes o cara, meu amigo, ele traz muita coisa inglesa, tipo Bomber, Dr. Martin, então tem tudo. Então o cara compra tudo, kit sai skin. E outra gente porque trabalhava em fábrica, tudo, a gente ralava, passava fome. Essas coisas todas, essa molecada hoje tem tudo, meu. Não sei por que é rebelde desse jeito. Você entendeu? Tudo tipo rebelde sem causa. Antes, eu acho que da minha época, o pessoal que tinha, a gente tinha como ser rebelde, porque eu trabalhava com 15 anos, eu não tinha bolacha todo dia na minha casa. O que eu fico chateado é que ele, mesmo sendo condenado, ele saiu livre, né? Pra mim era um simples traje que se transformou numa tempestade, né? Então, pra mim é uma armadilha. Isso aí foi uma armadilha. No começo dos anos 90, a primeira geração de white powers é presa pela polícia, enfim. Tem um caso que foi bem noticiado na época, né? A partir daí, os carecas do subúrbio, carecas do ABC e mesmo do SPOE, eles passaram uma parte dos anos 90 repensando também a sua forma de
conversar com as pessoas, de se comunicar com as pessoas, para tirar essa imagem de que eles eram nazistas também. É difícil procurar um perfil do jovem que procura fazer parte de um grupo de skinhead. Na verdade, porque os jovens, eles estão o tempo inteiro tentando fazer parte de alguma coisa, né? A juventude, ela tá no meio, ela acaba de sair, né, de uma situação onde eu sou criança e as pessoas dizem quem eu sou. Quando eu começo na juventude, né, eu tenho que me descobrir, né? E nesse movimento de me descobrir, eu vou atrás dos grupos, né, dos grupos que vão me ajudar a dizer quem eu sou. Eu me trajava como heavy metal. Eu era roqueiro, andava tudo rasgado, de coturno, né? Camiseta de bandas. Que bandas você ouvia, assim? Guns N' Roses, Slayer, Iron Maiden, metal em geral. Tá, cabeludo, cabelo comprido? Não, sempre tive o cabelo curto. Tá. Nunca combinou comigo o cabelo comprido. E teve um momento que comecei a ouvir música do gênero Oi, que seria o street punk, na época do meu conhecimento. Comecei ouvindo essas bandas e me identifiquei com o visual dessas pessoas, as capas de CDs. Comecei a me trajar igual a eles. Como era esse visual? Careca, né? Com coturno, calça jeans. Não fugia muito do meu visual. Como você foi parar lá? Você deu a louca? Você falou, não, eu quero fazer um documentário, eu quero escrever um livro? Quando eu tinha por volta de uns 16, assim, eu cheguei a acreditar. Porque eu cresci numa família, que esse tipo de assunto, não o assunto skinhead específico, mas assunto história, ideologia, política, uma série de coisas foi muito forte, porque o meu avô, ele foi um idealista, ele lutou na Guerra Civil da Espanha, lutou do lado do Franco, ele era anticomunista ferrenho, né? Ele admirava até o integralismo brasileiro, uma série de coisas. Então, isso foi alimentando, querendo ou não, por mais que minha família não seja uma família de neofascista, calma aí, né? Mas querendo ou não, foi alimentando o interesse. Aí quando você sabe como é que é, você pega 16 anos, cara, você explode, né? Os hormônios estão lá em cima. E aí eu acabei acreditando nisso um tempo, entrei nessa, tal, acompanhei, conheci os movimentos que se apresentam em São Paulo. Muitos mudaram hoje, que eu sei, mas alguns daquela época ainda existem. Quando eu vivi isso daí, você acaba percebendo que tem aquele idealista mesmo, que acredita, como eu fui um deles, assim, aquele que acreditava. E tem muito cara que tá nessa porque, sei lá, o cara faz artes marciais, porra, eu acho muito louco, é mó style, você raspar a cabeça, ter tatu no corpo inteiro, não sei o quê, eu vou participar desse... O cara nem leu, é um semi-analfabeto, mas ele tá nessa porque ele curte dar porrada. O que ele sabe fazer é dar porrada, encher a cara, entendeu? Então ele se identifica com o grupo, assim. E também, se a gente for analisar, assim, em termos de psicologia, o cara que tem uma família estruturada, que ele tem alguma carência, alguma coisa, ele acaba... É muito fácil pra ele ir pra isso, meio isolado, entendeu? Você se considera um cara, assim, racista? Você tem alguma coisa contra os gays ou contra... Não? Nunca. No meu atual emprego, eu trabalho com homossexuais. Sempre trabalhei a vida toda com eles, não tem problema nenhum. Minha esposa, ela é filha de negro. Meu pai é mineiro. Então eu não tenho preconceito algum contra ninguém. Entendeu? A identidade que você tinha era uma identidade sonora, você gostava de ouvir as bandas? Só pelas bandas. Tá, você não tinha conhecimento das letras, você não sabia qual era a filosofia dos grupos, nada disso? Não, em momento algum. Tá. Nunca tive filosofia nenhuma. Juliano e mais 2 amigos são acusados de obrigar 2 rapazes a pular de um trem em movimento em Mogi das Cruzes, São Paulo. Uma das vítimas, na queda, teve traumatismo craniano e morreu. A outra teve um braço amputado. O primeiro julgamento aconteceu agora em maio e Juliano foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão, mas ganhou do Supremo Tribunal Federal o direito de recorrer em liberdade. Pela primeira vez desde o incidente em 2003, Juliano concede uma entrevista exclusiva ao Grampo MTV, onde conta a sua versão do que teria acontecido naquela noite. A gente foi por um show de rock em São Miguel Paulista. Chegando na estação de Brás Cubas, eu estava vindo dormindo dentro do trem, eu e os outros 2. Quando chegou na estação de Brás Cubas, me lembro que o trem abriu a porta e entrou um grupo de rappers por mim. Passou pela gente. Essas pessoas pegaram... Um deles pediu um isqueiro. Ô, Grande, você tem um isqueiro para me arrumar? Eu falei, não tenho, amigo. Os outros 2 rapazes também falaram, não tenho.
E os dois voltaram para a posição que estavam lá no chão, sentado lá, dormindo. Esse grupo de rappers, assim, você lembra mais ou menos quantas pessoas eram? Eu me recordo de pelo menos 5 ter passado. Pelo menos. E eles se sentiram à vontade com vocês, tanto é que pediram isqueiro? E continuaram, deram sequência pro penúltimo vagão. Certo. Nós estávamos no último banco. Certo. Né? E nesse momento que eles passaram, eu acompanhei com o olho e me deparei, eu vi uma pessoa com cabelo moicano. Eu olhei para os outros dois rindo e falei, olha aquilo ali. Esse garoto olhou pra gente, os outros dois também, acho que teve um choque visual e saiu correndo. A partir daí a gente não viu mais nada do que aconteceu no penúltimo vagão. Eles cruzaram a porta do último pro penúltimo vagão, só até aí que consegui acompanhar com o olho. Aí o pessoal pegou e falou, vamos ver? Me levantei e fui atrás junto com os dois. Aí chegando lá eu me portei quieto, tentando entender o que aconteceu. Meu outro amigo conversando com eles. Acabou o fato, eu peguei, fui pra minha casa, deitei, dormi. No outro dia, acordei e vi na mídia a coisa totalmente distorcida. Mas primeiro veio a notícia de que vocês estavam portando uma machadinha e um tchaco, e depois parece que essa versão mudou para uma bola e uma corrente, armas que seu pai teria levado espontaneamente para a delegacia? Sim, eu colecionava armas desde os meus 15 anos de idade. Quando comecei com essa coisa de rock and roll e tal. Eu achava aquelas armas medievais legal. Tinha um amigo meu, que trabalhava numa serralheria na época, e eu pedi para ele fazer alguns desenhos das armas que eu queria, ele fabricava para mim. E eu tinha aquilo lá na disposição na parede do meu quarto. Que tipo de arma você tinha lá? Eu tinha, era a suposta Monistar, que é uma bola com uma corrente. Tinha uma espada, um material que não tem como você cortar nada, um pedaço de madeira ela entorta com aquilo, né? Armas bem rudes assim mesmo, né? Ferro fundido, aço inox, coisas assim bem grotescas mesmo assim. Mas eu me simpatizava, eu gostava da imagem daquilo. E você costumava sair com essas armas, não? Não, ficava sempre na parede do meu quarto. Eu tive a primeira informação que 2 pessoas supostamente haviam sido obrigadas a se jogar de um trem. E depois, lendo os depoimentos, eu comecei a perceber que a dinâmica dos fatos não ocorreram da forma em que se narrava, né? E comecei a entender como a dinâmica aconteceu. Na verdade, em nenhum momento houve contato físico, ninguém encurralou ninguém e ninguém lançou ninguém do trem. Inclusive, no plenário, Flávio, quando eu explorei o depoimento do Flávio na frente dos jurados, o Flávio, ele categoricamente afirmou que foi lançado e encurralado. E isso é um depoimento mentiroso. Por quê? 2 testemunhas presenciais desmentiram o que ele falou. Falaram que a gente era um grupo de skinhead e que obrigou esses 2 jovens a pularem do trem porque eles estavam se beijando na boca. E eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Falei, o que é isso? Não aconteceu nada disso. Que nós obrigamos eles a pularem do trem. Não aconteceu isso. Flávio, o rapaz que sobreviveu à queda, mas teve o braço amputado, também falou ao Grampo MTV. Bom, naquela noite, para mim e para o meu colega Cleiton, né, que veio a falecer num acidente, né, para nós era um dia normal, né. Embarcamos no trem, na época eu tocava guitarra, tinha uma banda também, eu gostava de usar moicano, né, tinha um moicano, usava camisa de banda também, e isso foi o motivo que os skinheads vieram para cima da gente. Isso tudo aconteceu dentro do trem, né? Estação de Brás Cubas, dezembro de 2003. Simplesmente vieram agredindo a gente, dizendo que a gente era punk, que a gente tinha que morrer. A gente ia pular do trem, senão eles iam jogar a gente para fora do trem. E foi onde a gente procuramos ajuda dentro do trem, não encontramos, não tinha guarda, não tinha ninguém para ajudar a gente ali. Onde foi que a gente fomos empurrados pela janela do trem. Por 3 skinheads, todos armados, soco inglês, muchaco, punhal, coturno, jaqueta de exército, calça, carecas também. E tava a noiva dele também e uma colega minha. Inclusive, isso depois da gente ter caído, né, tudo, deles ter ameaçado a gente com as armas, eles ainda fizeram ameaça a elas ainda após. A gente dizendo que se a gente sobrevivesse, eles iam atrás, entendeu? Que ia matar. Eu tinha até um certo conhecimento, mas nunca imaginava que em Mogi das Cruzes, né?
poderia eu me deparar com esses caras, né? Com essa gangue. E temos também uma ação contra a CPTM também, por falta de segurança, né? No trem, até quando eu estava lá estendido na linha do trem, tiveram que mandar a guarda de outra estação para poder me prestar um socorro. E as porradas, como é que eram? Eu nunca me envolvi muito em briga, né? O pessoal até sempre foi um cara da paz, assim. Mas já teve quadro da polícia bastante, já também. Aqui na galeria, você chegou a ver o e-mail? Então, eu vi que vocês vieram um bando aqui de 30, foi o momento, assim, mais... Foi o ápice. O clímax da violência que você viveu dentro do grupo. Como é que foi? Porque assim, na realidade o meu grupo era pequeno, né? 5 caras, né, contando comigo. Só que o que acontecia? Tipo, às vezes como você conhece um cara de um grupo ali, do cara do grupo ali, tal, não sei o quê, vamos sair todo mundo, vamos. A gente marcou de sair, tava na estação da Praça da Sé, né? Começamos, tipo, beber, né? Já era, tipo, 2 horas da tarde, fomos bebendo até umas 6 horas da tarde. Já tava todo mundo, mamado. Saímos de lá cantarolando, dando enquadro em funk, quebrando coisa. Foi uma correria total, né? Chegamos aqui, eu, tipo, achei que era só pra dar um rolê, pra zoar, entrar nas lojas e tal. Quando eu comecei a ver, os caras começaram a correr, chutar as lojas, quebraram vitrine, sabe? Começaram a fazer uma parte de coisa. Eu falei, que isso, né? Ou você se junta a isso, ou você corre. E na hora eu não sabia o que fazer, né? Porque eu olhava pra trás, tinha cara brigando, e o pessoal daqui se revoltando, segurança correndo. Escutei sirene de polícia, uma série de coisas. Falei, vou embora daqui, vai cair a casa, vai cair, né? Porque eu era muito machão fora de casa, mas, minha mãe ia comer meu toco, né? Me matar se fizesse alguma coisa de errado, né? E parar na cadeia, alguma coisa, né? I'm calling to see if you could help me to establish a kind of branch here of Ku Klux Klan in Brazil. A produção do programa conseguiu, através de um perfil fake no Facebook, conversar com um líder de um grupo de carecas de Osasco. Se você for constatar os textos de lei que nós temos, você não vai encontrar lá uma tipificação objetiva com relação ao crime de ódio. O que nós temos é um raciocínio voltado para os crimes que foram originados, que nasceram em razão dessa conduta, da conduta do sentimento odioso. Está muito na moda a homofobia e etc., vem da incapacidade do ser humano de não aceitar os desiguais. Eu não sou obrigado a pensar como você, e você não é obrigado a pensar como eu, mas eu sou obrigado a te aceitar. A gente vive num Estado democrático de direito. Como eu disse anteriormente, ele não é tipificado ou ele não está descrito no Código Penal brasileiro. Porém, se você comete um crime motivado por um ódio, existe uma qualificação para esse crime. Então, vou te dar um exemplo. O artigo 121, caput, que é o que vem no texto primário, diz matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Se você mata pura e simplesmente, sem nenhum tipo de motivação, você incide nesse crime. Se você está motivado pelo ódio, você entra na qualificadora do parágrafo 2º, aonde matar alguém por motivo torpe, por exemplo, a pena aumenta de 12 a 30 anos. Então, o ódio, que seria a motivação do crime, qualificaria ele e aumentaria a pena
aplicada. It's easier to combat this kind of crime in the United States where you have this freedom of speech, or if you believe that it would be easier in Brazil because, you know, people cannot even speak it up, cannot even say publicly that they hate this group or another group. Well, I mean, if that, in fact, is a crime in Brazil, obviously it would be much easier to investigate that crime there. That would be much easier. However, I mean, I do appreciate the fact that we have the freedom of speech here in the United States. I don't see that as being a minus at all. I mean, I think it's great that we're able to speak our opinions, and as long as we don't cross the line and actually commit the violent act, I don't see a problem in it. You don't believe that this freedom of speech is able to incite the crime, as people can say right in front of the other that they hate each other? I mean, it's probably something that does incite a number of people, but if you look at the totality, allowing people to express their views on a lot more issues, I think it totally outweighs the few people that would say negative things. I understand. Se nos Estados Unidos é o FBI que monitora esses grupos, aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, existe a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD. Apesar de 2 meses de insistência, a delegada Margarete Barreto não quis gravar entrevista para o Grampo MTV. É uma pena, já que os casos de intolerância têm se repetido e certamente a população ficaria contente em saber quais são as medidas adotadas pela Polícia do Estado. O simples fato do indivíduo, do sujeito, ser um skinhead, ele não está na ilegalidade. A ilegalidade está nas atitudes que eles praticam. E a gente tem aqui agora que, né, meio que subdividir esse grupo, porque seria até uma injustiça da nossa parte se nós esquecêssemos a origem do skinhead, né? Que veio lá da década de 60, composto por negros, jamaicanos e brancos holandeses, holandeses não ingleses, e a paixão deles era futebol, né? Os skinheads que estão no Brasil é uma visão distorcida, uma visão míope. Não é a origem natural dos skinheads. Aqui no Brasil o que nós temos é um grupo de delinquentes, um grupo de pessoas que andam à margem da sociedade, cujas atitudes desencadeiam sempre no Código Penal. Do you think that there is any link between Ku Klux Klan and the start of the definition of a hate crime, something like that? Historically speaking, the KKK were instrumental in some of the legislation that was passed that caused the FBI to start working hate crime investigations. The KKK is not necessarily the driving force now. I mean, most of the hate crimes that are committed now are probably individuals that are not affiliated with the Ku Klux Klan. I understand. So you believe that what can be classified as a hate crime nowadays usually is linked with people that are not taking part in larger groups? That's correct. It's not to say that they don't visit websites and get information that make them think that their thoughts are the way things should be. They may assimilate and think like those groups, but they're not necessarily affiliated with those groups. I understand. I'm calling to see if you could help me to establish a kind of branch here of Ku Klux Klan in Brazil. Nope, we're not interested in that, thank you. Why not, sir? Because the Klan was established for Americans, by Americans, to solve uniquely American problems. If you need something there, make something that's South American or that has the traditions of South American history. Don't copy us. You can't take an oath to our flag. You can't take an oath to Americanism. So you can't work out as a Klan. But you know, I'm not trying to copy. I just need help. Can't you extend your hand to me? You know, I want to valorize the white culture in Brazil, man. Well, I understand that, but I understand you need to start from square one with the culture in Brazil and not worry about us. We cannot help you. We don't know your laws. We don't know the customs. We don't know the traditions of the people.
and it would be silly for us to tell you how you could do things in your country. It just wouldn't even make sense. I understand. You haven't got newspapers there. Come on, man. We're living in a globalized world right now, you know? Okay, I mean, you can't live isolated like you're trying to do. I mean, bye. Hey. Aqui no Brasil, qual que é o movimento nacionalista que nós tivemos na nossa história, que tem foi um movimento de massa e um movimento com os quais o ideário bate com as ideias desses skinheads conservadores? O integralismo. Pouco equivocado se dizer que hoje, ao longo da história dos carecas que se dizem integralistas, eles sempre foram o braço armado dos integralistas. Não. Eles, em muitos momentos, eles tiveram conflitos, certo? Hoje em dia, o que acontece? Há um certo respeito, mas os skins, uma parte dos carecas do ABC, fica um pouco distante desses integralistas, né? E eles se apropriam, reinterpretam algumas ideias do integralismo. As 3 ideias principais do integralismo são muito simpáticas aos carecas, né? Deus, pátria e família. Mas vocês são o quê, afinal? Como é que define vocês, cara? Então, eu sou assim, cara. Nós somos um grupo patriota nacionalista, certo? Somos um grupo cívico. A gente defende nosso folclore, nossa tradição, você entendeu? A gente defende tipo, a nossa crença nacional. A gente não tem esse tipo de coisa, vamos supor, de separatismo, entendeu? De apartheid. Mas eu não tenho conhecimento nenhum de negócio de skinhead. Tem pessoas do grupo que já foi, mas a gente não fala por isso. Então, esse negócio de skinhead, o grupo, a gente está tentando registrar estatuto, a gente tem advogado, você entendeu? A gente está querendo registrar o estatuto para fazer um trabalhinho legal, filiar pessoas interessadas no grupo, entendeu? Então a gente sai na rua, tá certo que tem uns caras aí que tem um visual meio pesado, tatuagem na cabeça, quem vê já se assusta, entendeu? Mas a gente causa esse impacto. Muito do nosso trabalho hoje em dia é falar, olha, não é isso, né? O que fizeram aí no passado foi um desserviço para nossa cultura, né? Porque a gente, lógico que todo mundo milita fora do racha, inclusive, né? A gente tem nossas militâncias, nossos coletivos, nossos grupos, a gente atua realmente. E para nós, eu acho que você tocou num ponto que é até bacana ter falado. Para nós aqui, por exemplo, o visual não é o ponto mais forte disso, né? Tudo bem, cabelo raspado e tal, não sei o que, mas talvez não seja a coisa mais importante pra nós. A gente é skinhead. Eu sou mais skinhead de todos vocês aqui, pô. Se você mostrar o nosso lado, sem edição, sem nada, mostrar realmente o que a gente fala, você vai ter problema. O pior de tudo é que eles estão roubando a cultura da gente, porque eles se denominam skinheads e eles se denominam punks, os nazi-punks. E esses skinheads de extrema-direita. O que eu fico chateado é que ele, mesmo sendo condenado, ele saiu livre, né? Pra mim era um simples traje que se transformou numa tempestade, né? Então, pra mim é uma armadilha. Isso aí foi uma armadilha. Você que é jovem, você que tá aí do outro lado da telinha no MTV, e que está aí atento ao que ocorre à sua volta, não se deixe levar por essa impressão de que você detém o poder de aplicabilidade, de buscar a pureza de raça, ou que você detém o poder de agredir o seu semelhante pelo fato dele ser negro, o seu semelhante pelo fato dele ter uma opção sexual diferente, o seu semelhante que veio do norte ou do nordeste. A nossa preocupação, e eu acho que é a preocupação também dessa emissora, é de que nós tenhamos uma conduta absolutamente de inclusão social na busca de uma igualdade, não para o negro, não para o branco, mas sim para a raça, que é uma só, que é a raça humana.